Esta é uma notícia de última hora. A Malaysian Airlines confirma que perdeu contato com um avião transportando 227 passageiros. Então, de repente, desligou suas comunicações e basicamente ficou no escuro. O sinal desapareceu. Isso foi o incomum. Nos anais da aviação moderna, poucos mistérios capturaram a imaginação do mundo, como o desaparecimento do voo Malásia 370. Em uma noite aparentemente comum de março de 2014, 239 pessoas embarcaram em uma jornada de Kuala Lumpur a Pequim, apenas para desaparecer sem deixar rastros, deixando para trás uma trilha de perguntas sem resposta e um mundo em luto desesperado por encerramento. No entanto, os cientistas finalmente fizeram uma descoberta revolucionária sobre a localização atual desta aeronave misteriosa. E essa descoberta está prestes a mudar tudo o que sabemos sobre o avião desaparecido. Mas o que exatamente é essa descoberta surpreendente? E por que é tão crucial? Junte-se a nós enquanto exploramos as descobertas mais recentes dos cientistas sobre o voo MH370 da Malásia. Algumas horas antes do desastre, em 7 de março de 2014, uma equipe da Malaysian Airlines estava se preparando para um voo noturno do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, para o Aeroporto Internacional de Pequim, na China. Apesar da partida atrasada, o voo estava previsto para ser direto, com uma duração de apenas 5 horas e 34 minutos, pousando em Pequim no meio da manhã do dia seguinte. O capitão foi o primeiro a chegar, registrando-se na sala da tripulação da Malaysia Airlines às 22h50, no horário local. Cerca de 25 minutos depois, o primeiro oficial se juntou a ele. Este voo era especial para o primeiro oficial, pois era um voo de treinamento, de transição do Airbus A330 para o Boeing 777. O treinamento dele tinha sido tranquilo até agora, e um voo bem-sucedido esta noite significaria uma recomendação para seu teste final de linha pelo capitão. Curiosamente, esta era a primeira vez que estes dois pilotos estavam voando juntos, o que pode explicar por que o capitão chegou um pouco mais cedo do que o habitual. Os instrutores costumam fazer isso para revisar o arquivo de um estagiário em busca de áreas que precisam de atenção especial. Assim que o primeiro oficial fez o check-in, os dois pilotos começaram sua reunião pré-voo. Tudo parecia rotineiro. O clima em Kuala Lumpur estava agradável, dominado por um sistema de alta pressão subtropical sobre a Tailândia, e as condições em Pequim pareciam igualmente boas. A única preocupação era uma corrente de jato forte, a cerca de 2/3 do caminho até o destino, o que poderia causar alguma turbulência. A parte disso, o voo parecia direto. Não havia NOTAMs, avisos para os pilotos, afetando sua rota. Então os pilotos voltaram sua atenção para o plano de voo com confiança. Logo, a camaradagem entre os dois começou a crescer, com o capitão oferecendo dicas e compartilhando anedotas de sua experiência. Discutiram a potencial turbulência, concordando sobre como lidariam com ela se surgisse. Com a apresentação pré-voo concluída, os pilotos sentiram-se preparados e confiantes para a viagem à frente. Eles dirigiram-se à aeronave, prontos para embarcar no que acreditam ser um voo rotineiro e sem contratempos até Pequim. Enquanto eles revisavam os detalhes, a empolgação do primeiro oficial com sua avaliação final se misturava com o profissionalismo calmo do capitão. Apesar de alguns desafios potenciais, eles sabiam que estavam bem preparados para a jornada à frente. A forte corrente de jato pode trazer alguma turbulência, mas com tempo claro em ambas as extremidades e um plano de voo sólido, eles se sentiam prontos para enfrentar o céu noturno. Com tudo em ordem, os pilotos completaram suas verificações, prontos para embarcar no que parecia um voo de rotina. Para o voo deles para Pequim, os pilotos tinham 2 aeroportos alternativos listados. Após considerar ambas as opções, eles decidiram por uma carga final de combustível de 49.100 quilos. Essa quantidade era ideal para o voo, nem muito nem pouco, e forneceu cerca de 7 horas e 31 minutos de autonomia, 2 horas a mais do que o tempo planejado de voo. Esse combustível extra logo se provaria crucial em nossa história. Curiosamente, o capitão era um experiente de 53 anos com um impressionante histórico de 33 anos na Malaysia Airlines. Ele era casado com 3 filhos e era um membro ativo da comunidade. No seu tempo livre, ele estava envolvido em um partido de oposição local. Ajudava-se a entregar mantimentos aos idosos e gostava de mexer com eletrônicos domésticos. Financeiramente estável e saudável, ele era visto como uma figura confiável e respeitada em sua comunidade. Sua carreira na aviação começou em 1981, quando ele ingressou em um programa patrocinado pela Malaysian Airlines. Após completar seu treinamento, ele começou a voar pela companhia aérea em 1983. Ele gradualmente subiu de posto, começando com o F-27, depois passando para o 737, 200 e passou para o Airbus A300. Seu primeiro comando foi no Fokker 50, seguido pelo 734 e Airbus A330.
Em 22 de setembro de 1998, ele recebeu seu comando no Boeing 777, que continuou a operar até este voo. Seu excelente histórico e senioridade eventualmente o levaram a se tornar instrutor de qualificação de tipo e examinador no 777. No dia deste voo, ele havia acumulado mais de 18.400 horas de voo, com 8.659 dessas no Boeing 777. O primeiro oficial, um piloto solteiro de 27 anos, tinha uma carreira impressionante, mas relativamente curta. Ele ingressou na Malaysian Airlines como cadete em 2008 e começou sua jornada pilotando o Boeing 737-400. Em 2012, ele se transferiu para a frota do Airbus A330. Em novembro de 2013, apenas alguns meses antes deste voo fatídico, ele passou para o Boeing 777. Este voo era uma parte essencial do seu treinamento contínuo. Embora ele tivesse acumulado mais de 2.800 horas de voo, apenas 39 delas foram no Boeing 777. O relatório final destacou que ele era bem visto, financeiramente estável e não tinha passado por mudanças significativas recentes na vida. Apesar da grande diferença de experiência e antiguidade entre o capitão e o primeiro oficial, não havia sinal de tensão. A vasta experiência do capitão contrastava fortemente com a relativa inexperiência do primeiro oficial, criando um diferencial de poder perceptível na cabine. No entanto, suas interações eram profissionais e cordiais. O relatório destacou que ambos os pilotos haviam recebido mais do que o descanso necessário antes do voo, garantindo que estavam bem descansados e alertas. Além disso, suas licenças e certificações médicas estavam atualizadas. O desaparecimento e a busca pelo voo 370. O desaparecimento do voo 370 da Malaysian, um Boeing 777, em 8 de março de 2014, continua a ser um dos mistérios mais intrigantes da aviação na história. O voo, transportando 239 pessoas, partiu do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur às 0h41, horário local, com destino a Pequim. Inicialmente, tudo parecia normal, enquanto o avião subia para sua altitude de cruzeiro de 35 mil pés às 1h01 da manhã. No entanto, às 1h07 da manhã, o Sistema de Endereçamento e Relato de Comunicações de Aeronaves, ACARES, responsável por transmitir dados de desempenho, enviou sua última mensagem. Pouco depois, às 1h21 da manhã, o transponder, que comunica a localização do avião ao controle de tráfego aéreo, foi desligado quando a aeronave entrou no espaço aéreo vietnamita. Esta misteriosa cadeia de eventos continuou. A última comunicação de voz da cabine ocorreu às 1h19 da manhã, quando um dos pilotos calmamente disse: "Boa noite, Malaysian 370. Após isso, o avião desapareceu dos radares civis, embora tenha permanecido rastreado pelo radar militar malaio até às 2h22 da manhã. A aeronave fez uma curva acentuada de volta para a Península Malaia e voou para noroeste sobre o Estreito de Malaca. O último contato com o radar militar foi registrado sobre o Mar de Andamão. Apesar de desaparecer do radar convencional, a busca pelo voo 370 tornou-se mais intricada. Um satélite Inmarsat, posicionado em órbita geoestacionária sobre o Oceano Índico, captou sinais ou handshakes horários da aeronave, sugerindo que ainda estava no ar muito tempo depois que o contato por radar foi perdido. O último desses sinais foi recebido às 8h11 da manhã, indicando que o avião havia voado por várias horas além de seu último contato com o radar. Esta revelação expandiu significativamente a área de busca, acrescentando à complexidade e ao mistério em desenvolvimento. A princípio, os esforços de busca se concentraram no Mar da China Meridional, onde o avião foi visto pela última vez no radar civil. Mas, como os dados sugeriram que o avião havia desviado de rota e se dirigido para o oeste, a área de busca foi ampliada para incluir o Estreito de Malaca e o Mar de Andamão. Então, no dia 15 de março, o governo malaio revelou que a análise dos dados de satélite sugeria que a aeronave possivelmente seguia um de dois arcos. Um arco se estendia para o norte sobre a Ásia Central, enquanto o outro curvava-se no Oceano Índico Meridional. Somente em 24 de março, quando o primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, anunciou solenemente os resultados de uma análise adicional dos dados de satélite pela Inmarsat e pela Seção de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido, é que a sombria verdade veio à tona. O voo havia terminado no remoto sul do Oceano Índico, a sudoeste da Austrália, um local distante de qualquer massa terrestre, tornando a sobrevivência altamente improvável. A vasta e isolada extensão do sul do Oceano Índico apresentou desafios imensos para a operação de busca. Liderado pela Austrália, China e Malásia, o esforço multinacional vasculhou mais de 120 mil quilômetros quadrados do fundo do oceano.
Apesar desta busca exaustiva, nenhum destroço principal foi encontrado, levando à suspensão oficial da busca em janeiro de 2017. Esta suspensão deu um golpe devastador nas famílias dos passageiros e da tripulação, que tinham se agarrado às esperanças de encerramento e respostas. Em janeiro de 2018, uma centelha de esperança surgiu quando o governo da Malásia contratou os serviços da Ocean Infinity, uma empresa privada, para retomar a busca com base no princípio de não achar, não cobrar. A Ocean Infinity utilizou drones subaquáticos avançados para vasculhar meticulosamente uma vasta extensão do leito oceânico que anteriormente permaneceu inexplorado. Apesar de sua tecnologia de ponta e esforços exaustivos, essa busca também concluiu em maio de 2018, sem qualquer avanço. O desaparecimento do voo da Malásia 370 continua a perplexar tanto especialistas em aviação quanto entusiastas, permanecendo como um dos mistérios mais duradouros na história da aviação. Várias teorias surgiram para explicar seu desaparecimento, variando de falhas técnicas a possibilidades sinistras, como sequestro ou até mesmo suicídio do piloto. Após o desaparecimento, o governo chinês realizou verificações de antecedentes detalhadas nos cidadãos chineses a bordo do voo, não encontrando nenhuma evidência que os ligasse ao terrorismo ou a qualquer atividade violenta. Este trágico incidente provocou mudanças significativas nos protocolos de segurança e rastreamento da aviação, levando a melhorias nos sistemas de comunicação das aeronaves e à implementação da obrigatoriedade de reportar as posições das aeronaves, especialmente em regiões remotas. A busca pelo voo 370 foi sem precedentes em sua escala e custo, envolvendo inúmeros recursos, tanto financeiros quanto humanos, custando centenas de milhões de dólares e a participação de vários países e organizações. O uso do protocolo WSPR. Em 2008, um astrofísico americano chamado Joseph Hutton Taylor Jr. começou a trabalhar em um projeto fascinante chamado Protocolo de Relatório de Propagação de Sinal Fraco, ou WSPR. Taylor, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1993 por seu trabalho sobre pulsares, também era um dedicado entusiasta de rádio amador. O SPR é um protocolo projetado para transmissões de rádio de baixa potência, estudando como esses sinais viajam por longas distâncias através de baixas, médias e altas frequências. Taylor desenvolveu um software de computador para analisar esses sinais, o que era particularmente intrigante para radioamadores. À medida que esses sinais percorrem vastas distâncias, eles ocasionalmente se dispersam ao encontrar obstáculos, causando pequenas anomalias na intensidade do sinal. Essas anomalias podem, às vezes, ser usadas para melhorar a recepção geral. Uma das principais características do protocolo WSPR é que ele registrou os dados de recepção de milhares desses sinais em um banco de dados compartilhado que remonta a 2008. É importante notar que Taylor nunca teve a intenção de usar o WSPR para rastrear aeronaves, nem acreditava que isso fosse possível. No entanto, em 2021, um engenheiro de sistemas aviônicos, chamado Richard Godfrey, começou a explorar a ideia de usar o banco de dados do WSPR combinado com algoritmos para buscar anomalias em múltiplas transmissões simultâneas. Ele imaginou isso como uma espécie de radar primário improvisado. Teoricamente, se você souber as localizações exatas do transmissor e do receptor, junto com a hora do dia e diversos outros fatores, é possível que você consiga usar pequenas anomalias simultâneas em vários desses sinais para rastrear algo como uma aeronave. A parte empolgante é que essa tecnologia mostra milhares de sinais a cada 2 minutos, potencialmente oferecendo muito mais informações do que era anteriormente disponível. Godfrey percebeu esse potencial, e a partir de 2021, ele e seus colegas, Dr. Hannes Coetzee e Professor Simon Maskell, estiveram analisando o banco de dados WSPR em busca de vestígios do MH370. Em um relatório lançado em 31 de agosto de 2023, eles afirmaram ter encontrado exatamente isso. O que é realmente fascinante aqui é que esta análise é baseada em dados armazenados verificáveis. Pense nisso como evidência de DNA. Nos seus primeiros dias, o DNA não era muito útil, mas, com o tempo, tornou-se incrivelmente preciso e inestimável. Da mesma forma, pode haver insights ocultos dentro desses sinais de rádio. Os dados da equipe melhoraram significativamente desde suas descobertas iniciais, graças à evolução dos algoritmos. O último relatório deles oferece uma narrativa cativante. Inicialmente, os dados WSPR corresponderam bem com as informações de radar existentes, até pouco antes do ponto de referência conhecido como VAMP. Nesse ponto, os dados indicaram que a aeronave fez uma curva em direção mais oeste. Após esta curva, a rota da aeronave correu paralela à trajetória assumida, mas em um curso ligeiramente mais ao sul.
Essa discrepância pode ser devido à imprecisão inerente da tecnologia ou do radar, especialmente porque o radar estava operando no limite de seu alcance efetivo. A trajetória WSPR continuou em direção noroeste, interceptando o arco do primeiro aperto de mão em Inmarsat, precisamente às 2 horas, 28 minutos e 15 segundos da manhã. Os dados sugerem que a aeronave continuou em direção a um ponto conhecido como Seinab, onde fez uma curva à esquerda em direção a Erdam. Este comportamento está alinhado com o que outros especialistas previram. A aeronave provavelmente manobrou para evitar a detecção por radar militar e um escrutínio adicional pelo controle de tráfego aéreo. É importante destacar alguns pontos-chave. Os dados da WSPR não indicam um caminho direto para o sul do Oceano Índico. Em vez disso, revelam uma série de curvas, cada uma direcionada para um ponto de referência existente, mas nunca seguindo a mesma rota aérea. Esse padrão sugere que a aeronave ainda estava sendo pilotada ativamente, evitando cuidadosamente as rotas aéreas estabelecidas para prevenir possíveis conflitos de tráfego. Lembre-se de que a aeronave não estaria visível no Sistema de Prevenção de Colisões no Tráfego, TCAS. Nem a pessoa que a pilotava poderia ver outros tráfegos. Se o objetivo fosse evitar a detecção, esse tipo de comportamento faz todo o sentido. Tornaria o destino final da aeronave muito difícil de prever, mesmo que estivesse sendo parcialmente monitorada. Os dados WSPR também revelaram que a aeronave parecia desacelerar durante 2 intervalos diferentes de seu voo irregular para o sul, sugerindo possíveis subidas em degraus. No entanto, o que realmente me fascinou foi como os dados WSPR quase coincidiram perfeitamente com todos os 7 arcos de handshake da Inmarsat, que são dados universalmente aceitos. À medida que o voo se aproximava do fim, as posições da WSPR indicaram algo muito peculiar. Parecia que a aeronave começou a voar em um padrão de figura 8 entre o 6º e o 7º handshakes. Isso teria sido por volta do momento em que se esperava que a aeronave estivesse ficando sem combustível. O sistema de compensação de radar do Boeing 777 é projetado para lidar com a tração assimétrica após uma falha no motor, o que significa que a aeronave não realizaria tal manobra por conta própria. Portanto, se esse padrão foi realmente executado, deve ter sido um ato deliberado por quem estava controlando a aeronave. Especular sobre por que alguém faria isso é desafiador, mas naquela hora seria dia na área com tempo claro. É possível que essa manobra tenha sido feita para procurar navios próximos, garantindo que o local final de descanso da aeronave não fosse facilmente avistado. A frequência de desvio do burst BFO dos dados da Inmarsat sugeriu que a aeronave poderia estar em um mergulho muito acentuado durante o último handshake de Logon, possivelmente tão rápido quanto 14.500 pés por minuto. No entanto, a descida íngreme não significa necessariamente que a aeronave simplesmente mergulhou direto no mar. Esta análise dos dados WSPR, alinhada com os handshakes da Inmarsat, o excelente relatório do Capitão Blely e Jean-Luc Mercier, apresenta uma possibilidade fascinante. O motor direito da aeronave pode ter apagado por falta de combustível. Isso poderia ter levado a pessoa responsável a ligar a unidade de energia auxiliar, APU, e abrir a válvula de transferência cruzada para aproveitar ao máximo o combustível restante. Curiosamente, o tubo de sucção do APU está localizado um pouco mais baixo no tanque do que os motores, permitindo-lhe acesso a mais combustível. O indivíduo no comando pode então ter desligado manualmente o motor restante para maximizar o uso do APU. Este movimento estratégico teria mantido todos os controles e sistemas de voo operacionais pelo máximo de tempo possível e permitido a extensão dos flaps, o que seria impossível sem pelo menos um motor ou a APU funcionando. Quando o último registro de Logon em Inmarsat ocorreu, ele não continha dados do sistema de entretenimento de voo, entre outras coisas. Isso faz sentido se a aeronave estivesse sendo alimentada apenas pela APU, pois sistemas menos críticos como o Wi-Fi teriam sido desligados para conservar energia para sistemas mais essenciais. De acordo com os cálculos do Capitão Blely, se a aeronave estivesse em queda rápida, poderia ter terminado muito perto do 7º arco. Alternativamente, se ele foi pilotado para maximizar o planeio e pousar com flaps 30 selecionados, poderia ter acabado até 67 milhas náuticas mais ao sul. Os dados da WSPR indicaram uma possível última posição às 8 horas, 19 minutos e 37 segundos, e após isso, não foram encontradas mais anomalias correlacionadas. Sabemos que a aeronave acabou caindo no oceano, na área já procurada ou próxima a ela, porque partes da aeronave, tanto internas quanto externas, foram descobertas. Um rastro de destroços. O mistério do MH370 se aprofundou ainda mais quando o primeiro pedaço de destroços só foi descoberto em 29 de julho de 2015. Uma parte da asa direita, conhecida como flaperon, foi levada até a costa na ilha francesa de Reunião, longe da área de busca das autoridades australianas no Oceano Índico, cerca de 3.700 quilômetros a oeste. Esta descoberta desencadeou uma nova fase na busca pelo avião desaparecido.
Ao longo do ano e meio seguinte, um total de 26 peças de destroços adicionais foram encontradas espalhadas pelas costas de vários países, incluindo Tanzânia, Moçambique, África do Sul, Madagascar e Maurício. Dessas 27 peças, 3 foram identificadas conclusivamente como pertencentes ao voo MH370 e 17 foram consideradas altamente prováveis de serem do avião. Alguns desses fragmentos, intrigantemente, eram do interior da cabine, indicando que o avião se despedaçou. No entanto, permanece incerto se essa desintegração ocorreu no ar ou no impacto com o oceano. A análise do flaperon da asa encontrado na Ilha da Reunião e de uma peça do flap da asa direita descoberta na Tanzânia forneceu insights cruciais. Os resultados indicaram que o avião não executou uma descida controlada, o que significa que não foi guiado intencionalmente para um pouso na água. Esta descoberta sugere um fim mais caótico e descontrolado para o voo. Alguns especialistas teorizam que o voo MH370 pode ter atingido a água em uma posição quase vertical, o que poderia explicar os destroços espalhados e a condição dos fragmentos recuperados. As evidências reunidas a partir desses destroços foram essenciais para reconstruir os momentos finais do avião, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. Os cientistas finalmente encontraram a localização do voo 370 da Malásia. O mistério que intrigou o mundo por anos pode finalmente ser resolvido. Entre inúmeras teorias, uma se destacou por suas implicações geopolíticas intrigantes. Em 2014, durante a controversa anexação da Crimeia pela Rússia, alguns especularam que espiões russos sequestraram o MH370 para desviar a atenção de suas ações. Enquanto as forças russas avançavam na Crimeia e realizavam um referendo controverso, a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, impôs sanções à Rússia. Este cenário tenso deu origem à teoria de que o voo MH370 foi deliberadamente desviado para uma área remota no Cazaquistão. Relatórios de atividade militar incomum e a presença de pessoal russo na região reforçaram essa alegação. O Cazaquistão, um aliado próximo da Rússia, com um aeroporto internacional capaz, foi sugerido como o esconderijo perfeito para o Boeing 777. Os defensores da teoria notaram a última trajetória de voo conhecida do avião sobre o Mar Cáspio, perto da cidade cazaque de Alma, onde o sinal do transponder foi perdido. O envolvimento do presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, um aliado-chave de Vladimir Putin, alimentou ainda mais a especulação. Embora a teoria carecesse de evidências concretas, a recente descoberta por cientistas reacendeu o interesse e abriu novas possibilidades na busca pela verdade por trás do desaparecimento do MH370. O que você acha dessa teoria? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Possíveis causas do desaparecimento do voo 370. O desaparecimento do voo MH370 da Malásia, em 8 de março de 2014, continua sendo um dos mistérios mais perplexos da história da aviação. Entre as várias teorias propostas para explicar o sumiço do avião, a ideia de um sequestro foi amplamente discutida. Esta teoria explora a possibilidade de que alguém tenha assumido o controle do avião e intencionalmente o desviado da rota. Logo após o avião desaparecer, surgiram especulações generalizadas sobre o que poderia ter acontecido. O fato de o sistema de endereçamento e relatório de comunicação da aeronave, a CARS, e os sinais do transponder terem sido perdidos, levou muitos a acreditar que algo incomum havia ocorrido. Esses sistemas são cruciais para a comunicação entre a aeronave e o controle em solo, e sua perda repentina sugeriu uma ação deliberada. Várias evidências alimentaram a teoria do sequestro. Primeiro, o ACARS e o transponder foram desligados separadamente, o que requer conhecimento dos sistemas da aeronave. Isso indicou que alguém com expertise técnica pode ter estado envolvido. Além disso, o avião fez uma curva acentuada para o oeste, desviando-se de sua rota planejada para Pequim. Ele então voou ao longo da Península Malaia, virou para o sul e continuou sobre o Oceano Índico. Essa mudança complexa de direção sugeriu que a aeronave estava sendo controlada ativamente. As autoridades realizaram verificações minuciosas nos passageiros e na tripulação. 2 passageiros foram encontrados viajando com passaportes roubados, levantando suspeitas. No entanto, mais tarde, foi constatado que esses indivíduos não tinham ligações com o terrorismo. Vários cenários foram propostos para explicar como um sequestro poderia ter ocorrido. Uma possibilidade é que um ou mais membros da tripulação estivessem envolvidos no sequestro. Isso explicaria o conhecimento necessário para desativar os sistemas de comunicação e mudar a rota do voo. No entanto, verificações extensivas de antecedentes na tripulação não revelaram ligações com grupos extremistas ou atividades suspeitas. Outro cenário envolve sequestradores externos tomando controle do avião. No entanto, não foi encontrada evidência de qualquer luta ou comunicação do avião indicando um sequestro.
Além disso, nenhum grupo terrorista reivindicou a responsabilidade pelo ato, o que é incomum em casos de sequestro. Apesar das evidências convincentes e cenários, a teoria do sequestro enfrenta vários desafios. Normalmente, os sequestradores têm exigências específicas e buscam publicidade. No caso do voo MH370, nenhum grupo reivindicou a responsabilidade e nenhuma demanda foi feita, o que é atípico nos sequestros tradicionais. Se o avião foi sequestrado, a escolha do Oceano Índico Meridional como destino é perplexa. Esta área é remota, sem valor estratégico ou locais de pouso conhecidos, tornando-se uma escolha incomum para sequestradores. O desaparecimento do voo MH370 da Malásia continua a confundir tanto especialistas quanto o público, com a teoria do sequestro permanecendo uma das muitas possibilidades intrigantes deste mistério não resolvido. Buscas extensivas na área suspeita de acidente do voo MH370 da Malásia resultaram em poucos destroços. As poucas peças encontradas não foram suficientes para fornecer evidências conclusivas de um sequestro ou qualquer outra causa específica. Uma das explicações mais debatidas para o desaparecimento é a teoria de assassinato-suicídio em massa pelo piloto. Esta teoria sugere que o capitão Zahari Ahmad Shah, o piloto do voo, deliberadamente derrubou o avião, resultando na morte de todas as 239 pessoas a bordo. Nascido em 31 de julho de 1961, Zahari juntou-se à Malaysia Airlines e tinha uma reputação de ser altamente qualificado e competente. Ele era conhecido entre seus colegas como um aviador meticuloso e apaixonado que amava seu trabalho. Fora de sua vida profissional, Zahari era um entusiasta da aviação e até construiu um simulador de voo em casa, que usava frequentemente. No entanto, a vida pessoal de Zahari estava repleta de dificuldades que podem ter contribuído para a teoria de assassinato em massa, seguido de suicídio. Em 2016, a revista New York Magazine reportou que Zahari havia voado uma rota simulada sobre o sul do Oceano Índico menos de um mês antes de o avião desaparecer. Este voo simulado correspondia de perto ao caminho final, conhecido do voo MH370, levantando suspeitas de que Zahari havia premeditado a queda. Investigações sobre a vida pessoal de Zahari revelaram que ele estava enfrentando problemas conjugais significativos na época do desaparecimento. Ele estava supostamente afastado da esposa, com quem tinha 3 filhos. Amigos e conhecidos o descreveram como um homem solitário e problemático, lidando com um casamento conturbado e uma possível separação. Alguns relatórios sugeriram que Zahari estava vivendo sozinho e se tornara cada vez mais retraído e deprimido nos meses que antecederam o voo. Além disso, Zahari era politicamente ativo e apoiador do líder da oposição, Malaya Anwar Ibrahim. No dia do voo, Zahari compareceu a um julgamento controverso, onde Anwar Ibrahim foi condenado à prisão. Essa conexão política levou a especulações de que Zahari poderia ter sido movido por motivos políticos ou desespero pessoal relacionado ao resultado do julgamento. A teoria de assassinato-suicídio em massa postula que Zahari desativou intencionalmente os sistemas de comunicação, como o sistema de reporte e endereçamento de comunicações da aeronave, a CARES, e o transponder para evitar a detecção. Essa ação exigiria conhecimento e expertise significativos que Zahari possuía. Após desativar esses sistemas, acredita-se que Zahari tenha alterado manualmente a rota de voo, desviando o avião de sua rota planejada para Pequim e levando-o para o remoto Oceano Índico Sul. Os defensores da teoria de que o capitão Zahari Ahmad Shah deliberadamente derrubou o voo MH370 da Malásia acreditam que suas ações foram muito deliberadas e cuidadosamente planejadas. Logo após a última comunicação com o controle de tráfego aéreo, o avião fez uma curva brusca para o oeste. Então mudou de direção novamente sobre a Península Malaya e se dirigiu ao Oceano Índico. Isso sugere que alguém estava controlando ativamente a aeronave. Extensos esforços de busca, que incluíram dados de satélite e mapeamento oceânico, mostraram que o avião continuou a voar por várias horas após perder contato. Este longo voo poderia significar que Zahari estava propositalmente dirigindo o avião para uma área remota, tornando-o muito difícil de encontrar. Mesmo que esta evidência pareça forte, a teoria de assassinato-suicídio em massa enfrenta grandes desafios. Primeiro, não há prova clara de que Zahari pretendia derrubar o avião. Os investigadores não encontraram nenhuma nota de suicídio ou qualquer mensagem final dele. Embora os problemas pessoais e conjugais de Zahari tenham sido observados, eles não explicam claramente por que ele faria algo tão extremo. O perfil psicológico de Zahari também levanta dúvidas. Ele foi descrito como solitário e lidando com problemas, mas amigos e colegas achavam difícil acreditar que ele faria algo assim. Eles o viam como uma pessoa amável e responsável, que adorava voar e se importava com sua família e amigos. Depois que alguns destroços foram encontrados, algumas pessoas pensaram que o voo em 370 poderia ter sido abatido, mas nenhuma evidência de fragmentos de mísseis ou outros projéteis foi encontrada.
À medida que a investigação sobre o desaparecimento do voo MH370 da Malásia se aproxima de sua conclusão, uma nova teoria surgiu. Uma teoria sugere que espiões russos podem ter sequestrado o voo MH370 da Malásia para desviar a atenção das ações da Rússia na Crimeia. Naquela época, a Rússia enfrentava o escrutínio internacional por seu envolvimento na Crimeia, uma região na Ucrânia com uma significativa população russa étnica. Em fevereiro de 2014, forças russas se moveram para a Crimeia, levando a um referendo controverso e a subsequente anexação da área pela Rússia. A comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, condenou estas ações e impôs sanções à Rússia. Em meio a este tenso clima geopolítico, algumas pessoas propõem que a Rússia usou o desaparecimento do voo MH370 como uma distração. De acordo com esta teoria, espiões russos sequestraram o avião e desviaram-no para uma área remota no Cazaquistão, onde poderia ser escondido e usado como uma vantagem. O Cazaquistão, que tem laços estreitos com a Rússia, possui um grande aeroporto internacional capaz de abrigar um Boeing 777. Esta teoria ganhou atenção devido a relatos de atividade militar incomum e a presença de militares russos na região. Os apoiadores desta teoria notaram que a rota de voo do avião o levou sobre o Mar Cáspio, que faz fronteira com o Cazaquistão, e que o sinal do transponder do avião foi perdido perto da cidade cazaque de Alma. Além disso, o presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, era um aliado importante do presidente russo, Vladimir Putin, o que aumentou ainda mais as especulações. Apesar dessas ligações intrigantes, não havia evidências concretas para apoiar a teoria de que a Rússia esteve envolvida no desaparecimento do voo MH370. A investigação não encontrou nenhuma prova de envolvimento russo, tornando essa teoria puramente especulativa. Embora as teorias sobre o destino do avião sejam abundantes, nenhuma pode explicar de maneira definitiva o que aconteceu com o voo MH370 da Malásia. Os destroços encontrados apenas alimentaram mais especulações e teorias sobre o misterioso desaparecimento do avião. O que você acha que aconteceu com o voo MH370 da Malásia? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo.